Mais um áudio longo por aqui, porque eu fui comentar isso hoje com uma colega minha, e aí eu lembrei que eu tinha que falar aqui também, pra ver se eu tô maluca, porque às vezes esse podcast serve como uma balança que eu vejo assim, eu tô doida, aí eu paro e penso, tô, leio os comentários e falo, tô, nada a ver com o que eu tô pensando. E aí eu dou uma certa evoluída como pessoa, mas às vezes, porque eu saio dessas minhas certezas, né, mas às vezes eu percebo também que eu tô errada, mas que pelo menos tem várias erradas junto comigo, então apazigua o meu coração, dá uma paz, assim, pra mim, traz um conforto. E o que aconteceu? Eu tava aí no Brasil, fazendo as coisas do Tempo de Morangos, vivendo a vida, e eu fiquei esse tempo, quase um mês no Brasil, 30 dias certinho quase, eh, sem internet, né, então assim, não era possível se comunicar comigo, a não ser que eu estivesse dentro de algum lugar que tivesse Wi-Fi. Mas mesmo em alguns lugares, alguns jornais, revistas, televisão, eu acabava não pegando Wi-Fi porque eu estava, enfim, ao vivo, eu estava fazendo alguma coisa. E eu fiquei muito tempo também em trânsito e tal, sem acesso à internet. E gente, isso mudou, foi uma experiência que mudou completamente a minha vida, porque eu era a pessoa do responde na hora. Eu era a pessoa do sim, eu era a pessoa sempre, sempre, sempre sobrecarregada, porque eu não entendia que eu tenho controle sobre o meu celular. Então, se chegasse uma mensagem, eu podia responder na hora, independente do que eu estivesse fazendo, assim. Coisas do tipo, já saí do banho pra responder mensagem, já deixei timer, assim, de estudo acontecendo, um clássico, né, e responder mensagem no WhatsApp. Já estava dentro da biblioteca na faculdade estudando, alguém me ligava, eu parava, saía e atendia. Assim, uma pessoa super disponível, só que isso estava acabando com a minha saúde mental, eu não estava percebendo. Eu estava ficando esgotada num jeito, assim, de esgotamento estridente, aqueles esgotamento que você tá sempre procurando algum cantinho pra descansar, só que o descanso nunca existe, porque você tá sempre ligada. E eu não sou uma pessoa de ficar nas redes sociais infinitamente. Me enjoa mesmo, acho que eu não sei se é a geração, mas assim, essa coisa de você entra no TikTok, aí você vê um vídeo, aí você vê dois, aí você vê três, você vê quatro, não sei, não é da minha geração, assim, eu sou de 97, não é muito usual pra mim, eu tive uma infância normal, longe de tela, sabe? Então, eu já não tenho grandes tempos de tela, mas o meu problema sempre foi estar respondendo e-mail na hora, respondendo as pessoas na hora, atendendo todo mundo na hora, falando com as pessoas. Isso foi isso foi tirando o meu conforto, né? Porque por mais que eu acabe gravando vlogs e até fazendo os episódios aqui no podcast, eu faço isso, eu posto depois, ou às vezes não sai. Não é uma coisa. Não é que o ao vivo me deixe irritada, mas é que, assim, como eu já dou aulas presenciais, aulas ao vivo, estou sempre, assim, na hora das coisas, quando se trata do celular, eu não quero estar na hora das coisas, eu não quero fazer e estar ali e ter que alimentar isso, eu acho que desgasta um pouco a gente emocionalmente falando. Mas isso me levou, por que que eu tô falando sobre isso, né? Porque isso me levou a observar que tudo na minha vida tava parecendo urgente. Então tudo tava parecendo importante. E eu tava falando sims automaticamente. Sem pensar, não tava existindo um espaço, assim, pra própria vida, pra mim pensar na minha própria vida, no sentido de, eu quero fazer alguma coisa, ou eu não quero fazer alguma coisa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, qual a necessidade de eu ter que responder todo mundo na exata hora, sabe? Por que que isso é urgente? Eu não tava pensando mais, eu só tava executando as coisas. E eu acho que a nossa geração ainda confunde um pouco estar online com estar acessível emocionalmente, profissionalmente e socialmente, sociável por 24 horas. Porque a gente ainda não sabe dos limites, né, com relação à internet. A gente não sabe como que vai ser, por exemplo, profissões de pessoas que só trabalham com internet daqui a uns anos. A gente não sabe muitas coisas destes aparelhos, então a gente não sabe usar. E aí eu acho que isso cansa a gente num nível de é difícil explicar, mas é porque, não é sobre excesso de tarefas, é sobre o excesso de acesso às coisas. Então eu sinto que falar não hoje em dia virou uma espécie de moeda de troca, de habilidade de sobrevivência mesmo. Principalmente nas relações, não tô nem falando de trabalho, tá? Mas estar sempre disponível socialmente 24 horas por dia consome a nossa energia. E assim, não é que falar não seja algo ruim, acho que a gente já passou disso, a gente já entendeu que falar não não é um problema. Mas e quando a gente não quer falar não, só que a gente precisa aprender a abrir mão. Porque nisso que eu estava conversando com a minha colega, eu contei duas pequenas histórias da minha vida de trabalho, porque assim, gente, eu literalmente tô pau pra toda obra. E o problema é que toda hora tem obra. E eu faço lançamentos, eventos, tudo que envolve livros, me botam, eu tô fazendo. E o que acontece? Às vezes eu tô fazendo apresentações de história, eu tô fazendo apresentação de coisas que não são da minha área, mas eu leio os livros e me aprofundo, eu faço aula, eu vou lá, então eu tenho entre aspas, desgaste que eu não tenho no meu dia a dia com literatura, por exemplo, porque muita coisa eu já sei, muita coisa eu já assisti aula, muita coisa eu já li. Então, quando marcam algum evento, eu posso estar ali, naquele momento, eu saio dali e vou pra minha casa. Não existe um pré e um pós muito grande. Só que eu comecei a reparar que eu ia ter que aprender a falar não. Porque, por mais que eu queira, existe uma diferença entre eu querer e eu conseguir fazer todas as coisas que eu imagino que eu vou conseguir fazer. Só que eu acho que isso estava ligado a essa questão do Zap, do WhatsApp, das mensagens instantâneas, sabe? Porque eu acabava percebendo que eu estava agindo por impulso, muitas dessas vezes. E por entusiasmo. E também por medo de perder a oportunidade. Por culpa também de decepcionar as pessoas, porque a gente é condicionado a acreditar, né, que ser disponível é ser uma boa pessoa. Eu acho que esse é o maior problema da minha geração, das gerações mais novas. Eu vejo muitas pessoas falando isso. "Ai, fulano tá sempre, pronto, tá sempre a postos", como se isso fosse um elogio, sabe. E é um elogio sim, ter uma pessoa sempre disponível e tal, mas eu acho que esse sim compulsível cobra um certo preço silencioso, assim, pra gente, que é uma exaustão, que é algum tipo de ansiedade, eu não sei se já existem estudos clínicos com isso, deve existir alguma coisa na literatura com relação a isso, literatura dentro da psicanálise ou da psicologia mais contemporânea, assim, mas eu acho que essa constante sensação de estar em dívida com tudo é o maior problema. Porque quando a gente, quando a gente fala os nãos, os bons nãos, a gente percebe que é estranho, porque eram coisas boas também, porque eram pessoas legais, vamos dizer assim, ou experiências legais que normalmente seriam muito boas, frutíferas pra mim. Mas
eu simplesmente não conseguia, porque eu não consigo me desdobrar em tantas. Eu tenho prazos, eu tenho demandas, eu tenho trabalhos acumulados. E aí a gente vai percebendo isso antes de entrar em colapso, também se misturando com a nossa vida pessoal. Acho que vale a reflexão, assim, então, rever algumas coisas, rever algumas pontualidades, enquanto amiga, enquanto encontros, enquanto mensagens, convites, né, porque nem todo não é uma rejeição à situação, mas às vezes é um sim pra viver as nossas coisas que precisam ser vividas pra que a gente possa concluir as tarefas, pra que a gente possa estar saudável nelas também. Então, às vezes, assim, não é que, não tenho agenda, vamos supor, você tem um evento agora sábado de manhã, mas você tem um trabalho pra entregar na segunda-feira, pô, você pode se dedicar então no domingo, mas é saudável você fazer tudo no domingo? Sei lá, não sei se é de bom tom. Né, eu acho que hoje em dia a gente não pensa mais assim, a gente vai encaixando uma coisa atrás da outra. Mas eu lembro que na minha juventude, eu, por exemplo, não saía ou ia assistir filme com as minhas amigas, alguma coisa do tipo, se eu tinha prova ou treino pra vestibular, por exemplo, na segunda-feira, porque eu achava que ficava tudo muito em cima, e elas achavam que isso era frescura minha. "Ai, muita frescura, estuda tudo no domingo". E eu falava assim: "Não, porque você não estuda direito, você não estuda bem". Porque eu gostava de acordar no sábado, eu gostava de ler. Aí eu pegava, calma aí que eu tô deitada, eu tô até com sono. Mas então, eu até deitava, assim, almoçava, aí deitava um pouco, voltava a estudar, depois ia estudar de novo, depois lia de novo, depois ia responder questões, aí eu fazia uns blocos de tempo. Já tinha uma coisa assim, sabe, de estudar pra vestibular e tudo mais. Então, pra mim, depois ter que fazer tudo correndo no domingo, era impensável. E eu era uma adolescente muito estranha, porque eu acho que a Bruna adolescente deveria me inspirar mais, porque eu não tinha essa coisa de me enfiar nas paradas, nas situações, de não saber falar não. Pelo contrário. Era, ai, Bruna, vem na minha casa, ou posso ir na sua casa. Não, de jeito nenhum, tem prova na semana que vem, ou tem prova daqui 2 semanas, eu já tô estudando, não vai me torrar a paciência, não. E eu era assim, aí depois eu falo, aí depois eu falo assim, nossa, né, minhas amigas de adolescência até hoje falam que eu era insuportável, elas estão erradas, eu era um doce. Mas parando pra pensar, eu não era um doce, não. Eu era insuportável com as minhas coisas, não deixava ninguém me atravessar, assim. Eu tinha uma coisa com o tempo, que era assim, é o meu tempo de estudo, porque eu preciso ter uma profissão, eu preciso ser professora, ninguém vai me interromper nisso aqui. E era uma coisa, Deus nos acuda, era papo de eu brigar com família, porque tinha umas coisas também de cuidar da minha avó e tal. Eu não tava nem aí, gente. Eu quebrava o pau porque eu tinha que estudar, e aí depois tinha os horários pra ficar com ela, e era tudo muito certinho. Porque eu tinha acho que essa maturidade com relação ao horário, mas eu acho que as telas não estavam tão presentes assim na minha vida como elas precisam estar hoje também. É uma questão de necessidade. Eu tava vendo uma matéria no Google, sabe aquelas matérias que aparecem assim pra você, do nada no aplicativo do Google? Aí era uma matéria que falava sobre o novo luxo das pessoas que têm dinheiro ser estar fora das redes sociais. Tipo, significa que você tem dinheiro hoje em dia, que você. É um status, vamos dizer assim. Não é mais quando só você compra alguma coisa ou outra, quando você faz uma viagem ou outra. É quando você não está disponível nas redes sociais. O novo luxo é você ter tempo fora daqui. E eu achei isso a coisa. Não podia estar caminhando pro outro lado, né? Um grande sintoma da nossa geração. Eu acho que é esse, porque a gente vive essa vida em períodos apertados, assim, é, sem saber reconhecer mais o que é possível, do que é impulso, do que é fragmento, do que é real, do que também não é. É uma coisa que eu acho que a gente precisava também conversar mais, pode até ser em outros episódios. É sobre como a vida do outro parece diferente do que ela realmente é na internet. Eu acho que tem uma fragmentação do eu, entre aí questões do desejo pessoal, autopessoal, em que a gente, assim, é, vislumbra a vida das pessoas como se elas fossem daquele jeito. E, poxa, a gente não faz isso com filmes ou novelas, a gente sabe que é uma atuação, que aquilo não é real, ou que, na verdade, é um estudo, né? Mas acho que com as redes sociais a gente não tem noção de que, por mais orgânico que o conteúdo de uma pessoa seja, existe algum tipo de performance ali. Então, assim, é meio óbvio, né? Por exemplo, eu sou professora de literatura. Eu não vou. Ah, eu fico. Eu fico, mas assim, raramente eu posto um Reels, vai, que é uma coisa que, por exemplo, fica nas redes sociais mesmo, que tem minha cara, que tem minhas coisas, falando dos assuntos que eu converso aqui. A gente conversa muito mais humanamente aqui, porque eu acho que justamente não tem a minha cara ali no negócio. É muito mais fácil pra mim lidar com isso, assim, não sei, deve ser coisa da minha cabeça, mas eu sinto que, resumidamente, eu sinto que hoje em dia, também, quando a gente quer falar que não dá, a gente precisa inventar muitas desculpas, coisas mirabolantes, sem se culpar, sabe? Quer dizer, se culpabilizando por não conseguir sustentar versões de nós que são ilimitadas. Por que a gente fica pedindo desculpas por não conseguir comparecer em locais que é humanamente impossível, ou estar em situações que é humanamente impossível pra gente, porque nós estamos, como seres humanos, fadados a um mundo em que nasce-se e morre-se, que é limitado. A gente não tem uma vida ilimitada. Então, eu não sei se por muito tempo a gente tem romantizado também essa ideia do dar conta de tudo, acho que sim, mas acho que ainda mais agora com as redes sociais, você tem essa sensação de que precisa dizer sim pra tudo, que tipo, precisa estar em tudo, de que precisa fazer sentido tudo. E eu não sei se isso é real, sabe? Eu me pergunto muito ao longo da minha vida até que ponto é real, até que ponto é sustentável, até que ponto os vazios precisam estar ou podem ir embora em determinadas situações da minha vida. Mas eu reparei que não preciso ser online o tempo todo, estar online no WhatsApp. Nem assim, uma coisa do tipo, 2 horas da manhã, gente, eu acordava pra responder aluno, se tivesse, porque eu tenho grupos com sons diferentes. Aí eu sei que, por exemplo, quando a mensagem do meu pai é um som, quando a mensagem de amigas é um som. Enfim, eu separo muito por som. Aí eu tinha essa coisa de, 2 horas da manhã. Porque aqui eu vivo num fuso horário de +4, né? Então, menos 4 horas do Brasil, sei lá, era noite no Brasil, algum aluno normalmente tá assistindo minha aula à noite, vai lá, faz um comentário, mas não é uma coisa super urgente. Eu acordava, assim, pegava o celular com os olhos fechados, assim, doendo os olhos, pra responder uma coisa assim, onde tá slide? Abaixa um pouquinho que tá aí embaixo. Sabe? Como que você compromete seu sono? Como é que você compromete suas coisas? Mas isso já faz tempo, né? O que eu digo é que eu acho que eu demorei pra entender que eu tenho direito também, ou não, direito de não estar online, direito de não querer responder na hora, de querer estar vendo um filme sem o celular na mão, de, sabe? O meu problema não é mesmo
ficar assistindo, consumindo. Meu real problema é essa coisa de estar sempre acessível, gente. Acho que pra mim o luxo é não estar acessível, igual naquela matéria. O luxo é não ter redes sociais, não. O meu luxo é não estar acessível. Não dá, não aguento ficar com essa vida, assim, na tela o tempo todo, de entrar num ônibus pra ir pra faculdade e estar respondendo coisa. Não, eu quero ver a rua. Eu fico enfiada em escritório o dia inteiro, depois eu tô dentro da faculdade o dia inteiro, depois eu tô dentro da academia o dia inteiro. Se no percurso que eu corro pela rua, que eu percorro pela rua, eu ficar no celular, não vale. Não vale, não vê a vida passar. Não vê as coisas acontecer, um carro bater, não repara na blusa da fulana que é bonita, não acha o corte de cabelo da ciclana que é linda, maravilhosa, perfeita. Não dá pra viver assim. Então, enfim, eu não sei se eu tô louca, mas cheguei a essa conclusão de que eu não preciso estar 24 horas a postas do WhatsApp, a postas das coisas e das situações. E eu tava lendo um livro agora, eu tô lendo As Pessoas Felizes, da Agostina Bessa Luiz. Inclusive, vai sair um vídeo gigante sobre ela lá no canal. E aí, que eu sei que vocês não conhecem, eu sei que é difícil ter os livros aí no Brasil, e aqui também o pessoal não lê, tá? Né? Porque tem um livro que o pessoal lê. O que acontece? Eu tava lendo e no início ela fala sobre as memórias da infância, sobre nada ser mais gostoso do que um dia de verão, quando você tem 15 anos. E se tem a lembrança do calor, de um banho, assim, de alguma coisa, sabe? Ela vai misturando, eu fui misturando também as sensações ali com relação à adolescência. E eu acho que é isso, é voltar a viver sem estar conectado. Eu acho que pra quem trabalha, né? Porque eu trabalho com pessoas aqui também, que o meu trabalho depende, quer dizer, eu preciso fazer o trabalho, porque as pessoas dependem desse trabalho. Isso cria uma série de responsabilidades na gente, mas não sendo irresponsável com isso, né? Não é nesse sentido que eu tô falando, mas. Ai, tem umas mensagens que não precisa estar, sabe? Na hora. Então, pensei a coisa mais óbvia do mundo, talvez. Posso ter pensado, mas eu acho que na nossa carreira também é muito importante saber falar não pra projetos, pras coisas, porque eu acho que eu já me enfiei em muita coisa, inclusive relacionada à literatura, que eu não deveria ter me relacionado, não deveria ter, primeiro, vinculado a minha imagem. Segundo, me relacionado no sentido de ter disposto meu tempo, minha energia, minha vitalidade, meu cérebro nas coisas. Porque, gente, tudo que é evento, assim, literário, eu não posso apresentar um trabalho sem ter lido o livro, eu não posso apresentar um filme sem ter visto o filme, sem ter lido um artigo, sem ter pesquisado o negócio, sem saber, sei lá, a pronúncia das pessoas, sabe? Não funciona assim. Não dá. Na literatura, pelo menos, não dá. Não sei como é que o pessoal faz, mas eu não consigo. Preciso saber do que os autores estão falando, preciso saber da situação, do entorno. E algumas coisas eu acho que eu me arrependo muito. Poderia ter dedicado mais tempo pras minhas outras coisas, pra mim ficar olhando pro teto. Não é? Olhar pro teto. Então agora eu tô na minha fase egoísta, egoístinha. E acho que eu merecia fazer um episódio no podcast aqui. Beijinhos. Até a próxima.